A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no dia de hoje para compartilharmos uma palavra da parte de Deus que Deus colocara no meu coração com os irmãos que nos assistem, com as irmãs que nos acompanham nas nossas redes sociais. A palavra que eu tenho hoje se encontra no Evangelho do nosso Senhor, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16 e o versículo de número 19, que diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Amém, meus queridos? Uma palavra que, nos dias que nós estamos vivendo, se ouve bem poucas mensagens acerca dela, e eu, pessoalmente, acredito que seja a principal mensagem, porque na verdade, a Bíblia Sagrada é toda embasada em arrependimento, e esta palavra nos traz um conceito verdadeiro sobre salvação das nossas almas. A parábola do rico e do Lázaro é uma parábola que descreve bem o fim daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor Jesus. Os irmãos que entendem muito bem de parábolas sabem que parábola é uma simplificação de coisas, de acontecimentos que o Senhor usava para dar entendimento às pessoas sobre o reino de Deus, sobre as coisas espirituais. E quando nós lemos a parábola do rico e do Lázaro, uma das coisas principais que nós temos que entender, nós que estudamos a Bíblia, você que estuda a Bíblia com certeza muito mais do que eu, sabe que parábola, uma das principais características de uma parábola é que ela não contém um nome próprio. Mas quando nós lemos a parábola do rico e de Lázaro, eu pessoalmente, nós conseguimos entender que o Senhor está não falando de um acontecimento aleatório, e também não está usando alguma coisa para simplificar o que acontece com aqueles que morrem com ou sem Deus, mas que este foi um acontecimento verdadeiro, que aconteceu de verdade e o Senhor deixou escrito para a edificação e temor da nossa alma. Uma das coisas interessantes, meus irmãos, que eu vejo aqui nessa passagem, é que essa mensagem, nos dias de hoje, se aplicada, traria muito desconforto a muitas pessoas, porque nós estamos passando um tempo que a mídia tem colocado, alguns ministérios têm colocado que pobreza é símbolo de maldição, ou seja, se a pessoa não é próspera, ela não é de Deus. Se você serve a Deus, você tem que ser rico. E esta parábola vai nos provar totalmente ao contrário, que o reino de Deus e as coisas espirituais, na maioria ou quase 100% das vezes, ela não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Porque a Bíblia, a qual nós estamos aqui nesta tarde aqui, compartilhando com os irmãos esta passagem, está mencionando esta parábola dizendo que o rico era um homem que vivia vestido de linho finíssimo e tinha uma vida regalada, ou seja, era aquela pessoa que não passava nenhum dia de tribulação em relação ao dinheiro. Era uma pessoa que vivia bem, uma pessoa que dormia bem, morava bem, comia bem, desfrutava de uma saúde muito boa. E em contrapartida nós temos Lázaro, que estava à porta desse, vivia lá, e desejava comer com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aqui, então, agora nós temos um divisor de águas nesta parábola, porque a Bíblia vai dizer que o mendigo
morre e os anjos vêm e levam ele para o céu. E em contrapartida, em seguida, também morre o rico. Porque uma verdade que nós temos que entender, meus amados irmãos, é que a vida ela passa. E a única certeza que nós temos, como diz um amigo meu, é a morte. Ou cedo ou mais tarde, a morte chega. E ela chegou também para o rico, assim como para o pobre, porque a morte vai vir para todos nós. A diferença é, você está preparado no dia que a morte bater a sua porta? Porque esta é a certeza que nós temos. Ou morremos com Cristo, ou morremos sem Cristo. E a Bíblia vai dizer que os anjos levam o mendigo Lázaro para o seio de Abraão. Mas em contrapartida, o rico, a Bíblia menciona que ele somente morreu. Quando a Bíblia está dizendo que ele morreu, nós podemos entender o seguinte: nós conhecemos 3 tipos de morte, segundo a Bíblia Sagrada. Nós conhecemos a morte física, é quando você morre, quando o corpo para, quando os órgãos falham. Nós conhecemos a morte espiritual, que é quando o espírito e a alma está inerte, morta diante de Deus. E nós conhecemos a morte eterna, que é a mais temida, que é a separação eterna de Deus e o homem. Essa é a morte. Por isso que Jesus disse, olha, não temeis aquele que pode fazer mal ao corpo e nada além disso, mas temei aquele que, além de matar o corpo, ainda pode lançar ele no inferno, a sua alma. Então, esta palavra que eu estou compartilhando com vocês nessa tarde é uma palavra que não agrada muita gente, mas independente se agrada ou não, é a maior verdade da nossa alma. Ou estamos com Deus, ou estamos sem Ele. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que esse rico que viveu muito bem a sua vida, ele morre e ele vai para o inferno. Eu já quero colocar aqui um parênteses, que eu não estou julgando a condição financeira da pessoa, se vai ou não para o céu. Eu estou aqui mencionando a condição espiritual, com Jesus ou sem Jesus. Porque se ter dinheiro é bom, ter Jesus também junto é muito melhor. Ou se não temos nada com Jesus, nós temos tudo. E esta palavra vai dizer o seguinte, que este homem, o rico, que a Bíblia, que Jesus não menciona o nome dele, ele olha para cima, nós já podemos entender que ele estava lá embaixo. E ele levanta os olhos e ele vê quem? Ele vê o mendigo deitado no peito de Abraão. E quando ele vê isso, ele pede socorro. E ele diz a Abraão, pai Abraão, manda que Lázaro molhe, veja o desespero, veja a realidade do inferno, meu irmão, minha irmã, você que me assiste. Ele não pediu um copo d'água, ele não pediu 1 litro de água, ele pediu apenas que Lázaro molhasse o dedo na água e refrescasse a sua língua, porque ele estava atormentado em uma chama de fogo. Nós já começamos a entender aquilo que o Senhor colocou lá na Bíblia Sagrada, dizendo o seguinte, que se for para nós entrarmos no céu faltando um membro, é para nós sacrificar. Porque mais vale nós entrarmos no céu faltando um dos membros do corpo, do que todo ele ser lançado no inferno. Nós podemos já entender aqui que no inferno nós ainda estamos sentindo sede, porque ele pede água, nós ainda estamos sentindo dor, nós ainda estamos nos lembrando da nossa vida, porque ele vai lembrar que tem mais irmãos e pede para que alguém vá e pregue para sua família, para os seus irmãos que ficaram na terra, ainda vivos. Então nós podemos entender que quem está no inferno, ele está consciente, ele está sentindo tudo, vendo tudo.
ele está com o seu intelecto por inteiro, porque a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que ele está vendo, ele está sentindo sede. E agora aqui há uma outra coisa importantíssima que Abraão vai dizer para ele: está posto um grande abismo entre nós e vós, de forma que se alguém daqui quisesse passar para aí, não poderia ir, e se alguém daí quisesse passar para cá, também não poderia. Por quê? Porque não dá para ganhar a salvação depois da morte. Como alguém diz por aí, é verdade, enquanto há vida, há esperança. A decisão sua tem que ser tomada agora. A decisão pela salvação da sua alma tem que ser tomada agora. A decisão, meu querido, minha querida, não pode ser tardia. Talvez eu esteja falando com alguém que se afastou da presença de Deus. Quem sabe as lutas te afastaram do verdadeiro evangelho. Quem sabe você agora que está me vendo aí, está vivendo bem, está comendo bem, está morando bem, tem tudo, menos Deus, menos Jesus. Eu quero dizer para você que você não tem nada, porque tudo isso vai ficar nesta terra. Porque, como dizia minha mãe, caixão não tem gaveta. Para onde você vai, não dá para levar as coisas dessa vida. Então a decisão tem que ser agora. Eu vou esperar chegar num leito de morte para me arrepender. Como se Deus não conhecesse o nosso coração e os nossos sentimentos. Não dá para deixar para se arrepender na última hora. Porque arrependimento de última hora, muitas das vezes não é arrependimento. O tempo da salvação é agora. E ele vai dizer ao pai Abraão: Pai Abraão, manda que alguém vá lá e pregue. Peça para um dos mortos descer. Quem sabe eles vão acreditar. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Abraão responde e diz: olha, já tem Moisés e os profetas. Muitas pessoas esperam que algo extraordinário aconteça para que eles se acheguem à salvação. Eu quero dizer para você que a maior fonte de salvação está aqui. A maior fonte de salvação é a palavra. Se alguém não consegue servir a Deus ouvindo, seguindo esses ensinamentos, não vai conseguir encontrar salvação em nenhum outro lugar. Porque só a palavra tem vida, só a palavra alimenta. A palavra de Deus é a bússola para o céu. E o mais interessante dessa passagem, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, é que nesse diálogo entre Abraão e o rico, nós não vemos nem uma hora, nem um minuto, nem um segundo Lázaro se manifestar. Lázaro, no meio a todo esse acontecimento, Lázaro é apenas um coadjuvante dessa história. Sabe por quê? Porque a resposta está aqui. Apocalipse, capítulo de número 21 e o versículo de número 4 vai nos dizer assim, olha: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lázaro só estava em silêncio, porque Lázaro já não sentia mais fome, Lázaro não sentia mais dor, Lázaro não sentia mais sede, porque o tempo de chorar dele tinha se passado. Meu querido, minha querida, a Bíblia toda é embasada em salvação e arrependimento. Se esta palavra é usada somente para os bens dessa terra, você é o mais miserável dos pecadores. Que Deus abençoe você, o seu ministério e a sua família. Deus tem uma obra, um chamado na tua vida. Não deixe para amanhã. Volte, porque o Senhor Jesus está te chamando. Porque as coisas deste mundo não vão durar, mas a sua alma vai durar para a eternidade.
Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?